Olá, meus amigos, meus irmãos, muito boa noite a todos. Tivemos um probleminha de conexão, mas já foi restabelecido e pedimos desculpas a vocês. Estamos aqui hoje com o nosso tema de mais uma noite de palestra da quinta-feira, palestra virtual. E hoje nós temos a nossa amiga Rosana Zolini. O tema que ela traz é libertando-se das culpas. Então, nós estamos aqui hoje, tranquilos, um pouco tensos, né? Por causa do horário, mas a gente já está tudo certinho já. E vamos iniciar mais uma live dessa noite, mais uma palestra da nossa querida quinta-feira, às 20 horas. Então, eu vou trazer hoje, vou fazer uma leitura aqui, uma página, desse livro aqui, ó, Agenda Cristã. Bom, vamos fazer uma leiturinha aqui. No item 30, respostas à pressa. Aí está aqui, ó. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem conhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daqueles que nos amam desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem na Terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam o seu caminho. Palavras reconfortantes, né? Nossa alma precisa dessas palavras, a gente conduzir bem a nossa vida e estar sempre no esforço da interiorização, né? Estamos aqui com vários irmãos aqui. Vou colocar uns aqui, ó. Cássia. Cássia é minha esposa. Ó, Sabrina. Seja bem-vinda, Sabrina. Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. Aline. Andréa Cardoso, lá de Petrópolis. Temos também Elizabeth Abreu. Boa noite a você também, tá? Muita paz. E vamos, então, agora, nesse momento, elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus e rogar que nós tenhamos, Senhor, neste momento, toda a vibração necessária para a reposição das nossas energias, que a gente possa, Senhor, durante esse estudo, interiorizar a matéria que a nossa amiga Rosana irá trazer para nós, para que nós possamos estabelecer em nossos corações todos os ensinamentos que essa doutrina espírita nos traz. São ensinamentos filosóficos, baseados na ciência,
e também na religiosidade, Senhor. Que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos, que possamos interiorizar bem o assunto e aprender cada vez mais um pouco dessa vida. Nós precisamos muito, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Vamos chamar agora a nossa amiga Rosana. Rosana, seja bem-vinda, Rosana. Obrigada. Tudo boa bem, noite, né? aí. Boa noite a você, boa noite a todos que nos ouvem remotamente. Essa página veio a calhar, porque esse pequeno atraso, por conta da minha insuficiência tecnológica, me deixou um pouco tenso. Eu não consegui manter a paciência, não. Mas acontece, né? A A gente tem página que... veio muito a calhar. É E a verdade. gente vai falar hoje um pouco da culpa, baseada em algumas reflexões que o espírito Joana de Ângeles traz no livro Conflitos Existenciais, que são conflitos que fazem parte da vida de todos nós, encarnados ou desencarnados no planeta Terra, e que muitas vezes nos levam a um desequilíbrio. É verdade. Então, a culpa é um dos conflitos que mais perturbam as pessoas. Rosana, oi. Eu vou te deixar, então, vou te deixar sozinha aqui à vontade para você fazer a sua preleção, tá bom? Tá bem. Fique à vontade aí e uma boa palestra para você, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu tô aqui do ladinho aqui de você, tá bom? Tá bom. Então, gente, falando então um pouco da culpa, a gente percebe na nossa prática como psicóloga que muitos dos pacientes que chegam para nós com vários conflitos existenciais, na gênese desses conflitos está sempre a culpa, ou em muitas vezes está a culpa. E Joana nos diz que a culpa, ela tem duas origens, ou duas causas. A primeira causa, ela procede das sombras escuras do nosso passado, que estão registradas em nossa consciência. A gente se sente responsável por males que tenhamos praticado em outra existência, em outra vivência reencarnatória, ou algum prejuízo que a gente tenha provocado em alguém, algum sofrimento, alguma dor, alguma mágoa, e isso fica registrado no nosso HD, para sempre, para sempre. Todas as nossas ações ficam registradas para sempre em nosso HD, em nosso corpo mental. Mesmo que, durante a época em que nós cometemos esse ato, ou demos esse prejuízo em alguém, ou ferimos ou magoamos, mesmo que naquela época nós não tenhamos tido a consciência desse ato, e mesmo que a gente não tenha se arrependido àquela época, assim mesmo, isso tudo fica gravado em nossa consciência. Muitas vezes só no plano espiritual é que, revendo as nossas atitudes, ou como eu digo, revendo o filme das nossas vidas, ou revendo o filme daquela experiência que nós acabamos de ter no corpo, é que então a consciência começa a apitar, ela começa a nos cobrar. E isso provoca muito sofrimento, provoca muito incômodo, provoca muito conflito, e fica registrado como um selo ali, no nosso corpo espiritual. Quando a gente reencarna, aquela consciência de culpa aparece, muitas vezes, sem a gente saber por quê.
Quantas pessoas chegam para a gente e falam, nossa, eu me sinto muito culpada, eu sinto que eu não sou merecedora, eu sinto que eu não nasci para ser feliz, eu sinto que parece que Deus botou o peso dele, da sua justiça sobre mim, e eu não me sinto capaz e nem merecedora de ser feliz. E começando a investigar a história desses pacientes, muitas vezes a gente descobre que a causa de suas culpas, para além daquelas causas que estão lá no passado, estão no inconsciente, às vezes a gente descobre que essa sensação de culpa, elas têm origem na infância, como decorrência da educação que as crianças receberam. A gente observa também, em alguns pacientes, que a consciência de culpa, ela está muito atrelada a uma religião ou uma educação religiosa interpretada de uma forma equivocada, em que Deus é apresentado, em algumas religiões, como o Senhor dos Exércitos, como aquele que pousa a sua mão, como aquele que julga, como aquele que não perdoa, como aquele que envia os seus filhos para o inferno eterno, diante de um pequeno equívoco, de uma pequena lesão, ou um pequeno desajuste. E muitas das vezes a gente observa que as pessoas têm essa sensação de culpa, porque a história da religião, os conceitos religiosos a atravessam. E a Joana continua dizendo nesse livro que a culpa, ela é o resultado da raiva que a gente sente contra a gente mesmo, porque ela é voltada para dentro, numa condição de sensação de que a gente fez algo errado. Como a gente falou no início, muitas vezes essa sensação pré-existe à vida física. Outras vezes, ou juntamente com isso, a educação. Então, quando a ação contra alguém, ou contra as leis de Deus, ou contra a lei de justiça, amor e caridade, foi perpetrada por nós, no passado, diante de uma inconsequência moral, porque naquela época a gente não tinha a consciência que tem hoje, e nós não pudemos, naquela época, avaliar o nosso desatino em função de um impulso grosseiro, em função de um primarismo pessoal, a gente não foi capaz de avaliar e cometemos o ato. Mas a gente desencarna, como todos nós, e aí existe aquele juiz incorruptível, que é a nossa própria consciência, onde está escrita a lei de Deus, que, a princípio, a gente começa a ter um remorso daquilo que cometemos, um arrependimento, uma vontade de apagar aquele delito que, porventura, nós tenhamos cometido. Só que a gente está no plano espiritual e muitos de nós achamos que, por conta desse peso, desse delito, desse equívoco, dessa falta de consciência, nós não merecemos a misericórdia de Deus. Mas a gente tem que lembrar que a culpa, segundo Emmanuel, ela deriva da nossa inadequação ao Evangelho de Jesus. A culpa deriva da fuga do dever. E essa culpa e esse remorso, ele origina múltiplas manifestações que são prejudiciais à nossa existência.
são prejudiciais ao nosso equilíbrio, são prejudiciais à nossa saúde, porque a culpa nos faz entrar num movimento psicológico de esvaziamento de nossas energias, esvaziamento da noção de capacidade de que nós temos de dar a volta por cima, de reverter aquilo. Mais do que isso, a culpa ela abre conexões materiais, espirituais, psicológicas, materiais porque pode nos levar a um sentimento de não merecimento, a um sentimento de baixa autoestima, a um sentimento de depressão e, pior do que isso, nos leva a conexões com espíritos que estão nesse mesmo patamar, no plano espiritual, sentindo-se também miseráveis enquanto filhos de Deus, aliás, nem se sentem como filhos de Deus, e por uma questão de sintonia, a gente os atrai. Nós passamos a ser um imã dessas energias veiculadas por esses espíritos. Então, se antes a gente estava se sentindo mal, às vezes até sem saber por quê, por conta dessa culpa estar lá no passado, na medida em que esses espíritos, que também estão com esse sentimento de culpa, se aproximam de nós, começa uma conexão. A gente vai passando os nossos sentimentos ruins para eles, eles vão passando os deles para nós. E começa aí um processo obsessivo. Começa um processo de automartírio. Começa um processo da gente se denegrir, levando a desequilíbrios orgânicos, emocionais, espirituais, ideações suicidas que muitas vezes se concretizam, depressões severas, e tudo isso porque a gente esquece que nós somos filhos de Deus, que não importa o que quer que a gente faça, não importa o que quer que a gente pense, não importa como a gente se senta, nós sempre seremos filhos de Deus. Nós sempre traremos em nós, independente da nossa condição consciencial, aquelas sementes de alegria, de felicidade, de superação, de plenitude. Então, nada nos afastará do amor divino. Nós é que nos afastamos do amor dele. Não é o amor dele que se afasta de nós. Então, reconhecer que nós somos criaturas que estamos em processo de crescimento, que a gente veio para a Terra, que a gente reencarnou como uma chance da gente se redimir diante da nossa própria consciência. Então, a reencarnação, essa é a oportunidade magnífica da gente refazer um caminho equivocado que nós trilhamos no passado, não exatamente porque éramos maus, mas porque éramos ignorantes. Nós ignorávamos, então, a lei de causa e efeito, a gente ignorava a lei de justiça, amor e caridade, mas, sobretudo, a gente ignorava que nós nascemos para a plenitude, para a felicidade, para a perfeição. Agora, quando a gente, então, consegue reconhecer o porquê da gente estar com aquele sentimento de culpa, se esse sentimento de culpa estiver localizado nesta existência, nesta vivência, a gente precisa passar por uma fase que é essencial para a gente conseguir a nossa sanidade emocional, mental, psicológica e espiritual. A gente tem que começar a se arrepender, que é diferente de se culpar. Arrependimento é uma palavra de origem grega,
metanoia. E metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento. Então, se arrepender não é se lamuriar, não é se lamentar, não é se botar para baixo, não é se denegrir, não é se chicotear. Se arrepender é reconhecer que nós estamos num processo de crescimento, a fim de aprendermos a nos levantar, a fim de aprendermos a andar sobre 2 pés, equilibradamente. E aí eu sempre falo para os meus pacientes, olha só, quando você nasceu, você era um bebezinho, bonitinho, rosadinho, com quanto tempo você andou? Você ouviu isso dos seus pais ou responsáveis? Ah, eu andei com 9, 10, 11, 12 meses, 1 ano, enfim. Ué, você não nasceu num dia e no dia seguinte você andou? Não, não é assim. Ah, mas antes de você andar, que você fez? Ah, não me lembro. Ah, talvez você se arrastasse no chão, depois você aprendeu a engatinhar, depois você aprendeu a ficar firme, depois você deu os primeiros passos, não foi assim? Você caiu algumas vezes? Ah, provavelmente. Então, todo o processo de crescimento é assim. Então, a gente tem que ter paciência com a gente. E ter paciência com a gente não significa tapar o sol com a peneira. Não significa nos parabenizarmos pelo nosso erro. Mas também não significa ficar se lamuriando, nem se lamentando. Então, arrependimento pressupõe uma decisão de mudar a mente, metanoia. E o que é mudar a mente? É pensar, bom, quando eu cometi tal ato, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Quando eu cometi tal infração à lei de Deus, que prejudicou primeiramente a mim, eu não conhecia essa lei. Ou pelo menos eu não tinha noção dela, não tinha consciência dela, eu estava equivocado, ou eu estava iludido a respeito do que é a lei de Deus. Eu estava, sobretudo, iludido de que eu queria ser feliz a todo custo, então, quando eu cometi aquele ato, no fundo, eu queria ser feliz. Eu não queria ser infeliz, porque se eu soubesse que aquele ato ia me levar à infelicidade de estar com a consciência de culpa, eu provavelmente não teria cometido. Então, sobretudo, isso é muito importante, mais do que não se lamuriar, não se lamentar, não se culpar o tempo todo, é a gente reconhecer as nossas limitações, reconhecer os nossos equívocos, ter coragem de olhar de frente para os nossos equívocos, sem desculpismos. Eu errei nisso, eu olhei naquilo, e também não projetar no outro a responsabilidade pelos nossos equívocos. A gente tem esse hábito de fazer isso. E isso é um mecanismo de proteção do ego. A gente erra, se equivoca, se aborrece, tem um estresse, tem uma crise, enfim. E a gente costuma dizer assim, mas eu agi assim por causa de fulano. Eu só reagi dessa maneira por causa de cicrano. Ou seja, a gente projeta no outro a responsabilidade pelos nossos atos. Porque, afinal de contas, nada nem ninguém é capaz de definir a nossa conduta. Pode ser que o outro nos provoque. Pode ser que o outro, de alguma forma, nos tire do sério. Isso pode acontecer. Mas a forma como nós vamos reagir à conduta do outro é uma responsabilidade exclusivamente nossa. Então, não projetar no outro a responsabilidade por aquilo que a gente fez.
e reconhecer que naquele momento, diante das circunstâncias, diante da minha resistência mais ou menos equilibrada, diante da minha consciência, diante dos meus recursos, das minhas possibilidades, naquela época, eu agi dessa maneira, ou eu reagi dessa maneira. Então, eu estou reconhecendo. E legal também a gente acolher a criança que nós somos. A criança espiritual. É como a criança que vai aprender a andar. Ela primeiro rasteja, depois ela tenta ficar assim, firmezinha sobre as mãos, depois ela vai engatinhando, ela tenta andar. Então, ela é uma criança. E os pais ou responsáveis não a condenam, muito pelo contrário, a estimulam, a protegem. E Deus faz assim com a gente também. Quando a gente resolve se levantar, enfrentar as dificuldades, enfrentar os erros, enfrentar os equívocos que a gente cometeu, também Deus, através dos nossos benfeitores, dos nossos anjos guardiães, ele também nos estimula a caminhar. Então, assim, acolher essa criança que nós somos. E também não ficar focando só na culpa, ficar focando só no erro. Porque quando alguém chega para mim e fala assim, eu me sinto muito arrependida ou arrependido porque eu fiz isso assim, assim. E aí eu pergunto, mas o que mais que você fez? Como assim? Você não passou 15, 20, 30, 40, 50, 60 só errando. O que você fez nesses anos todos? O que você fez de bom? Quais são as suas virtudes? Não sei, eu não tenho virtude. Como assim não tem virtude? Aí eu sempre passo um exercício para casa. Eu acho legal para todos nós. Não sei o que vocês vão achar. Fala assim, olha, eu quero que você faça um exercício. Você vai me trazer na semana que vem. Eu quero que você escreva 2 listas. Uma lista da esquerda, você vai colocar todas as suas virtudes. Mas eu não tenho virtude. Normalmente a pessoa que tem uma consciência de culpa muito grande, ela não consegue enxergar virtude nenhuma nela. Não, você tem virtude, você é filho de Deus, você tem virtudes. O que você sabe fazer muito bem, que ninguém faz tão bem como você? Eu começo a minha conversa assim. Não sei. Não, pensa bem, olha bem com uma lupa, acende uma lanterna, olha dentro de você. O que você tem de qualidade? O que você sabe fazer muito bem? Qualquer coisa serve. E aí, juntamente com essa pessoa, a gente vai encontrando virtudes. E aí, eu falo, olha, a lista da esquerda, que são as virtudes, ela tem que ser muito maior do que a lista da direita, que é a lista das dificuldades, ou dos erros, ou dos equívocos. É mais fácil a gente enxergar o erro do que o acerto. É mais fácil a gente enxergar as trevas do que a luz. Mas, com uma lupazinha da oração, do evangelho, a gente consegue enxergar as virtudes. E aí também eu falo para os meus pacientes, pois bem, agora você tem um outro exercício. A cada virtude que você encontrar, você vai procurar exercitar esta virtude. E quando você exercitar cada uma dessas virtudes, podem ser as menores possíveis. Você vai se elogiar, você vai se parabenizar, você vai comemorar por essa conquista, você vai se abraçar, você vai se dar o colo. O colo que você nunca se deu, você vai começar a se dar o colo. Se apoiar, se amparar, se fortalecer. E falar sempre para si. Fulano, digamos que eu seja o paciente, e eu falaria para mim, bom dia na frente do espelho, bom dia, Rosana.
eu estou aqui para você, eu sou a sua melhor amiga, conte comigo, juntas nós vamos vencer, juntas nós vamos conseguir driblar essas dificuldades. Eu sou filha de Deus, eu nasci para ser feliz, eu sou merecedora. E na medida em que a gente vai mudando o pensamento, que é a metanoia, a gente vai encontrando estímulos para focar no bem, para focar na virtude. Porque o erro já aconteceu. A gente não pode, existe um ditado muito antigo, não é? Não se pode evitar que o leite se derrame, não se pode limpar o leite derramado, não se pode chorar sobre o leite derramado. Eu acho que o ditado é assim. Não se pode chorar sobre o leite derramado. Não se pode. Derramou, acabou, já passou. Está lá no passado. A gente precisa corrigir? Precisamos corrigir. Pois bem, então depois que a gente tomou essa consciência dos nossos erros, dos nossos equívocos, a gente tem que se propor a se levantar para dar a volta por cima. Então, focar nas virtudes é um exercício sensacional, porque cada vez que a gente é capaz de enxergar uma virtude na gente, cada vez que a gente se elogia, se parabeniza, se dá colo, se incentiva, se estimula, a gente vai vendo que a gente é bacana mesmo. Eu posso sim. E aí, se o equívoco foi cometido nesta existência contra alguém, a gente pode, talvez, buscar esse alguém para tentar uma reconciliação, reconhecendo que, diante dessa pessoa, dessa vítima, que nós não tínhamos a consciência, e tentar fazer por essa pessoa alguma coisa para se redimir daquele equívoco. Agora, a culpa, eu falei só do lado negativo da culpa, mas a culpa tem um lado muito positivo. O lado positivo é o despertamento da consciência. Imagina se a gente não sentisse culpa em momento nenhum. Ou se a gente não sentisse arrependimento nunca. A gente ia evoluir? A gente não ia evoluir, não é verdade? Então, a culpa tem esse lado. Nossa, eu errei mesmo, eu me equivoquei. O que eu posso fazer a respeito? Às vezes tem coisas que a gente não pode corrigir nesta existência. Às vezes essa pessoa que a gente feriu, magoou, prejudicou de alguma forma, não está mais entre nós, encarnados. Então, a gente não pode fazer nada para nos redimirmos perante esse alguém. Mas esse alguém existe, está no plano espiritual. E a gente pode, sim, pedir perdão a esse ser. Se estiver aqui, a gente pede perdão. Pode ser que o outro não queira nos perdoar, mas aí já não é o problema nosso, é problema dele com ele mesmo, é o problema dele com Deus. Se estiver do plano espiritual, a gente pode sempre pedir perdão, pedir desculpas e, sobretudo, nos colocarmos à disposição das leis da vida para que a gente se redima diante da nossa própria consciência com essa pessoa. E Deus, que é misericordioso e bom, é Pai, vai nos propiciar oportunidades de redenção, não é? E agora, quando é que a gente vai começar a se redimir? É na outra vida? Não, é agora, é agora. Então, se a gente não pode reparar aquela falta em relação a uma determinada pessoa, porque ela não está mais encarnada, ela não está mais entre nós, a gente pode fazer alguma coisa em relação a alguém ligado a esta pessoa. Digamos que a gente tenha prejudicado alguém. Esse alguém tem um filho,
ou uma filha, ou uma esposa, ou um neto, ou uma neta, ou uma sobrinha. A gente pode fazer alguma coisa boa por esse familiar, porque a nossa vítima que está no plano espiritual, a quem a gente já tentou pedir perdão, com quem a gente já conversou do fundo do coração, falando do nosso arrependimento, esse espírito vai ver que agora a gente está realmente arrependido e que a gente quer se redimir de alguma forma. Então, a gente se redime por tabela, porque esse alguém vai ficar feliz. Nossa, fulano me prejudicou, mas agora está fazendo uma boa ação para alguém que eu amo, não é? Uma reflexão que também a gente precisa fazer é o seguinte: a culpa, por si só, ela não redime nada. A culpa não repara nada. A culpa nos paralisa. A culpa nos engessa. A culpa impede que a gente seja feliz. A culpa impede que a gente veja o sol, que a gente veja a luz no fim do túnel. Então, para que ficar guardando esse lixo mental e emocional por tantos anos? Sendo que não é Deus que quer isso para a gente, somos nós que escolhemos mesmo essa atitude quando a gente não é capaz de olhar os lados positivos que a gente tem dentro de nós, não é? Agora, existe dentro de nós esse atravessamento religioso milenar que as religiões nos impuseram no passado e nós passamos durante a nossa caminhada evolutiva, nós passamos por muitas religiões. Muitos de nós que somos espíritas hoje já fomos outrora católicos, né? E o equívoco que nos apresentaram, a maneira equivocada como nos apresentaram Deus e suas leis, falando de como ele é um ser que pune, é um ser que manda para o inferno, é um ser que não perdoa, que não desculpa. E, dessa forma, as religiões, através dos seus representantes, criaram mecanismos para que nós pudéssemos ser perdoados. E esses representantes, então, seriam, assim, os intermediários entre nós e Deus. E através, então, do reforço da culpa em nós, que eles nos impunham de alguma forma, eles de alguma forma nos dominavam. De alguma forma, os líderes religiosos nos tinham sempre nas mãos deles. E nós estávamos, então, sempre sujeitos às suas exigências, ou os seus conceitos, ou as suas ideias. Então, o alimentar dessa culpa em nós é uma forma de dominação. Só que agora a gente não precisa mais disso. A nossa conversa é entre nós e Deus. A gente não precisa de intermediários que vão nos dizer se a gente vai ser redimido, ou se a gente vai ser perdoado, ou se a gente vai para uma instância celeste, ou se a gente vai para uma instância infernal. Porque a lei de Deus está na nossa própria consciência. É preciso, sobretudo, adquirir essa certeza, essa segurança de que nós estamos amparados por nosso Pai, que é extremamente justo, bom, amoroso, a fim de que nós tenhamos paz. Paz para prosseguir nessa caminhada, que é uma caminhada longa, mas cujo final da caminhada, aliás, eu nem sei se essa caminhada tem fim, sabe? Porque depois que nós nos tornarmos espíritos puros, eu creio que ainda existe mais caminhada pela frente.
Espírito puro é uma condição em que não precisamos mais encarnar em corpos materiais, que não temos mais nada para resgatar, que não existe nenhum fiapo na nossa consciência de culpa, de arrependimento. Nós seremos espíritos puros capazes de olhar Deus face a face. Mas eu creio que, mesmo quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós ainda temos uma longa caminhada, porque nós seremos médios de Deus na construção de orbes, na condução de orbes, na condução de almas, de espíritos. E dessa forma nós estaremos sempre progredindo. Portanto, o que se apresenta para nós no futuro é uma caminhada muito bonita, é uma caminhada de felicidade, de perfectibilidade, de ventura, de plenitude, de alegrias, enfim, e de trabalho com Deus. Eu espero, então, que essas pequenas reflexões tenham ajudado a todos nós e a mim também, que de vez em quando me pego com umas culpazinhas, com uns arrependimentozinhos, muitas vezes, ou algumas vezes, me sentindo, talvez, meio incapaz, ou me sentindo, às vezes, indigna do amor de Deus, mas rapidamente eu faço uma metanoia, ou seja, eu mudo esse pensamento e começo, então, a pensar o quanto eu sou amada por Deus, o quanto eu sou querida, e quantos espíritos que me amam desde longas eras, desde que eu fui criada por Deus, simples e ignorante. Quantos espíritos têm acompanhado a minha e a caminhada de todos nós, que se rejubilam com cada pequeno passo, com cada pequeno avanço que a gente faz na nossa caminhada, que nos amparam e que festejam conosco todas as nossas conquistas. Que Deus nos ampare, nos sustente e nos ajude a manter o ânimo. Nos ajude a reconhecer, como Jesus dizia, que nós somos deuses. Ou seja, nós temos todas as possibilidades dentro de nós. Nós temos todas as sementes dentro de nós. Mas somos nós que temos que fazê-las desabrochar. Então, Jesus sabia que nós éramos deuses. Ele sabe que nós somos deuses. Caberá a nós, então, reconhecermos essa divindade em nós e trabalharmos para que essa divindade cada vez mais aflore em nossas vidas. Que assim possa ser. Muito obrigada. Ó, boas palavras, hein? Muito bom. Gostei. O interessante é que a gente já tem tudo dentro da gente, né? Nós já temos todas as compleições, né, do Criador, nós já temos muitas coisas, né? E tudo é útil, né? De alguma forma, né? Que legal. Olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, José Lopes, Sabrina, Constância. Bacana. Tem uma galera boa hoje aqui, hein? Muito bacana. Muito legal. Muito bom. Rosana, é um prazer muito grande estar com você aqui, tá? Nós queremos agradecer em nome do Grupo Espírita Fraternidade pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por aceitar o convite para estar realizando esse trabalho, tá bom? E a gente... Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de estar falando, porque eu sou a primeira a ouvir.
Aí tudo isso que a Verdade, gente muito fala, a bom. gente tenta colocar Muito em prática legal. no dia a dia, no dia a dia. Mas a gente tem a gente tem um Verdade. mecanismo tão negativo a nosso respeito, que a gente construiu ao longo dos milênios, que às vezes uma coisinha aciona um gatilho. A gente precisa estar muito atento e vigilante para não se deixar levar por esses gatilhos, não é? É isso aí. Vou pedir você, então, para fazer a nossa prece, para a Claro, gente encerrar os trabalhos de hoje, tá bom? Fique à vontade. tá bom. Senhor e Mestre Jesus, mestre de nossas vidas, irmão mais velho, nós agradecemos a oportunidade, em primeiro lugar, de estarmos reencarnados no planeta Terra, podendo acessar todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos propicia, com o objetivo de despertarmos cada vez mais a nossa consciência, não só sobre os nossos equívocos pretéritos, mas, sobretudo, sobre as possibilidades enormes que nós temos de desenvolvermos essas sementes que Deus colocou em nossos espíritos quando nos criou. Somos profundamente gratos pelos companheiros que selecionaram o tema da noite. Ele foi, sobretudo, útil para nós mesmos. E a gente espera, do fundo do coração, que as nossas reflexões tenham auxiliado aos companheiros encarnados e desencarnados que puderam nos ouvir. Muita gratidão. Uma boa noite a todos. E beijo de luz no coração de todos. Que legal. Avisando o pessoal aí que esse conteúdo vai estar gravado na nossa página e a qualquer momento ele pode ser acessado lá na nossa página do Grupo Espírita Fraternidade e ele vai ser também recolocado também no nosso canal do YouTube, tá? E a gente vai estar com esse material lá o tempo inteiro lá para as pessoas assistirem posteriormente, tá bom? Tá? Então, muito obrigado, Rosana, pela sua presença, tá? Uma boa E noite. que os bons espíritos te envolvam e te mantenham sempre assim, alegre, espontânea, autêntica. Muito bom. Suas palavras Obrigada. foram muito, muito legais. Muito obrigado, tá? Muita Obrigada, paz a tchau. você, tá? Muita paz. Tchau. Tudo de bom. Tudo de bom. Irmãos, então, nós queremos agradecer a todos pela, pelo trabalho de hoje. Foi muito proveitoso. As palavras da nossa amiga realmente mexeram com a gente, mexem com a gente, nos ajuda a organizarmos, né, o nosso interior, as nossas gavetas interiores. E esse material da Joana de Ângeles também é muito importante nas nossas vidas. Queremos agradecer a presença de todos. Muito obrigado por tudo. Nós vamos encerrando a nossa transmissão. Muita paz a todos, uma boa noite e muito obrigado aos amigos, aos nossos internautas, aos companheiros do Grupo Fraternidade, muita gente aqui hoje, tá? Muita paz a todos. Deus abençoe.